Vamos terminar os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação do Evangelho nos itens 20 para frente, até terminar. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse amor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará, sempre senão os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido junto, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenha bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separados para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, qual alternativa se apresenta ao homem para seu futuro de além-túmulo? Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a abstração do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de famílias se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. O que faz um dogma com o ser humano? Ele fica preso numa crença que limita ele e ele não sai daquela limitação. E fica tudo sob uma manipulação mental sem saber que está. E essa manipulação mental vem de todos os segmentos da sociedade, mas especialmente nas religiões. É o que mais manipula as mentes. Todo meio da sociedade é manipuladora. É a mídia, é a religião, as artes,
política, tudo manipula. E todo mundo segue aquela cartilha. Porque é muito difícil sair dela, né? Não tem como você estar vivendo num mundo onde é que tudo é manipulação, como que você vai sair dessa manipulação? A maioria nem tem ideia que é manipulado por tudo isso. Aí o que acontece? Aí os laços de família, né? Todo mundo é uma família única, universal. Todo mundo manipula e todo mundo é manipulado. Todo mundo está sob controle. E está controlando também. A gente vive sob um controle e a gente controla também. Porque se não tiver alguém continuando o controle um dia acaba. Porque o controle ele existe, porque ele já é implantado e todo mundo fortalece ele. Fortalece ele. Que a gente vai fazendo a mesma coisa. E fica todo mundo sob um controle, um regime de manipulação que não escapa disso aí. E se a gente não romper com esse controle, a gente continua para a eternidade, mesma coisa, não muda nada. A gente acredita nas mesmas coisas, os mesmos rituais, as mesmas maneiras de se comportar, não muda nada. Então, de tempos em tempos, há uma mudança espiritual. De tempos em tempos, há uma revolução espiritual. Moisés foi o primeiro que chegou, revolucionou. Depois veio Jesus, mais outra revolução. A doutrina espírita não trouxe revolução, só trouxe conhecimento. Agora, a revolução está indo para a espiritualidade. A espiritualidade está trazendo a revolução definitiva para os habitantes da Terra. Porque se não houver uma mudança que rompe com antes para se tornaram depois, as coisas continuam do mesmo jeitinho, não muda nada. A gente só consegue sair da manipulação de controle quando cada um de nós se tornar mestre de si mesmo. Não siga mestre nenhum. Seja mestre de você mesmo, que você não é mais manipulado. Apesar que o mestre já existe, né? É Jesus, mas ninguém segue ele. Siga você. Seja você mestre de si mesmo. Você só aceita aquilo que você acha que condiz com a sua razão. Não porque falaram isso, ou porque falaram aquilo, porque determinou isso como regra, como paradigma, como pecado, como não pecado, como virtude. Nada disso. Você tem que ser dono do seu nariz. Você tem que saber o que você quer. Isto é estar de posse da verdade. Jesus não deixou claro? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade ela vem assim com dose homeopática, devagarinho. Porque se jogar uma verdade escancarada, o que acontece? Eles queimam os livros tudo, né? Não fizeram em Barcelona. A verdade chegou com a doutrina espírita escancarada, assim, mas tacaram fogo e tudo. Não, isso aí não. Vai devagarinho, né? Vai absorvendo. Hoje já tem uma aceitação razoável, né? Mas quando chegou, isso era uma verdade que libertava. Se todo mundo pegasse a doutrina espírita, que era a verdade libertadora, e todo mundo aceitasse, pronto, o mundo já estava liberto de tudo, mas não foi aceito. Então, a verdade liberta, mas é cada um tem que buscar ela. Porque os ensinamentos já existem, né? Tudo já está. Só que, infelizmente, as pessoas buscam. Mesmo aqueles que buscam, ele manipula para ficar sob o seu controle, né? Jesus ensinou com tanta clareza, com tanta facilidade, com tanta simplicidade. O que fazem? Só fazem rituais, só seguem a vida dele, o que ele viveu em vida encarnada, mas o que ele ensinou mesmo, ficar por terra, né? As religiões não ensinam direito, ou não entendem. Porque se for entender direitinho o que Jesus ensinou, tem que mudar demais, né? Então, melhor deixar mais por cima assim, para não mudar tanto. Porque se for para amar o inimigo, quem que quer isso? Ninguém quer. Amar o inimigo está custando, amar os amigos, vai amar o inimigo, né? Fazer o bem para aqueles que vos odeiam, está custando fazer o bem para aqueles que são bonzinhos. Então, como é que faz? Aí ninguém segue Jesus mesmo, porque está muito difícil seguir Jesus, né? Mas só que agora vai ter que seguir, porque só vai ficar quem segue ele, porque quem não seguir, vai ter que ir embora, ser manipulado em outro lugar, porque a manipulação da Terra gradativamente está sendo arrancada fora. Está saindo, a Matrix está só saindo devagarinho. Está saindo de que jeito? Não vem uma mão milagrosa ali e tira aquele véu
dominadora. Não existe uma mão milagrosa assim. A verdade vem sendo dita e as pessoas vão incorporando que a verdade e vão chegando por ele mesmo. Ele vai começando a fazer as suas escolhas sem querer ser mais manipulado. Ele vai continuar religioso, mas sem ser manipulado. Ele vai continuar no sistema do planeta, mas sem ser manipulado. Ele vai ter autonomia para escolher, não por imposição, pelo ponto de vista dele. Aí que está a grande dificuldade, é onde que muita gente não consegue fazer isso, não consegue. Porque é muito difícil você ter autonomia para você caminhar com as suas próprias pernas, que é muito mais fácil você seguir o rastro dos outros, seguir a orientação dos outros, seguir um mestre. É muito mais fácil. O que os outros estão ensinando, você não precisa de queimar neurônios para você descobrir, para você estudar, para você trazer aquele conceito, trabalhar ele dentro de você na sua própria lógica. Não deixa que muita gente vai fazer isso. Eita, a gente ensinando pra caramba, para que eu vou queimar minha cabeça? Para que é isso? Eu vou lá na igreja, lá o pastor já fala tudo lá que precisa falar. Eu presto atenção em alguma coisinha, o resto não interessa. Ele vai na missa, não escuta nada, às vezes o padre fala umas coisas até bonitas ali, mas vai porque ele quer ser controlado, ele não quer estar no controle. Não quer estar no controle. Então, e a luz não controla ninguém. A luz é suave, o fardo é leve. Então, Jesus não vem para controlar ninguém. Então, mas Jesus está aqui. Ele está no controle de tudo, sem controlar. Mas ele está no controle. Mas quem é que aceita este controle? É muito poucos. Aqueles que estão saindo fora, não quer mais ser dominado mais, já tem autonomia para fazer as próprias escolhas, já está abolindo certos conceitos por aí que é dito como regra absoluta, já que está sendo descartada, já está mudando. As pessoas já estão começando a entender que ele tem que buscar as coisas dentro dele e não fora, e as religiões nenhuma ensina as coisas que está dentro, só ensina que está fora. É buscar o Cristo lá fora, é buscar Jesus lá fora, a salvação está lá fora, está na igreja, está nos rituais, está em tudo fora. E na realidade não tem nada fora. E vale a pena. Tem muita coisa fora, assim, mas que verdadeiramente vale a pena não. O que verdadeiramente vale a pena está tudo dentro da gente, né? A lei não está escrita na consciência. Tudo não está na consciência do homem. Se está na consciência do homem, então não tem nada lá fora. O inferno, o céu, está dentro da gente. Jesus falou, o reino dos céus está em vós. E as igrejas, as religiões, tudo quanto é doutrina do planeta ensina tudo lá fora. O reino dos céus é na igreja, o reino dos céus é lá fora. Né? E na realidade está tudo aqui dentro. É dentro. Enquanto a gente não aprender a olhar para dentro, mergulhar dentro de si mesmo, aí você vai começar a tornar mestre de si mesmo. Aí você se liberta, porque você vai enxergar tudo dentro de você, o que você buscou a eternidade lá fora e não achou. Especialmente a paz interior, felicidade relativa. Todo mundo busca ser feliz de todas as formas, adquirindo poder, adquirindo conhecimento, adquirindo riqueza, dominação, fama, e ele busca essa felicidade que é ilusória, que é a grande maioria que busca, quase todos que buscam esse tipo de felicidade, ele não consegue ser feliz. Ele tem uns momentos de satisfação, mas logo vira depressão, vira insatisfação, nunca consegue estar feliz com o que tem, com o que conquista. Isso não existe. O reino dos céus, que é a felicidade verdadeira, é a paz que a gente pode encontrar, porque feliz é aquele que tem paz. Aquele que tem paz não busca lá fora, porque não existe. Paz fora não existe. Ganhar dinheiro para ter paz, ficar rico para ter paz, ficar famoso para ter paz, ser uma pessoa muito bonita, trabalhar seu corpo para ter paz. Não adianta, isso não consegue paz. A paz é aquela que você busca dentro de você, porque a paz está aqui dentro. O corpo está aqui dentro, o inferno está aqui dentro, o céu está aqui dentro, tudo aqui dentro. Então, enquanto a humanidade estiver buscando tudo lá fora, ela não vai encontrar o caminho, não vai ter paz. É claro que vai evoluir, mas com uma lentidão tremenda, vai sofrer mais do que ter uma certa paz. Vai sofrer muito. Claro que vai evoluir também, mas vai evoluir na base da dor.
Mas aquele que já começa a mergulhar dentro de si mesmo, já começa a fazer as meditações, já começa a não querer ser mais manipulado, já aprender a estar mais no controle das suas ações, não ficar escutando regra daqui e dali, não. Só porque isso tem que ser feito assim, feito assado, isso aqui tem que ser dessa forma, são regras que têm que ser obedecidas. Não, não. A única regra que a gente tem que trazer para nós é a regra da ética moral. Tudo que você faz na sua vida, coloque a ética naquele tipo de atitude, seja onde for, seja na religião, seja no lazer, seja no trabalho, seja onde for. Ponha tudo ao crivo da ética. Aí sim, aí você vai ter paz. Porque tudo que você vai realizar, você pôs ao crivo da ética. Quer dizer que você não vai ter nada na sua consciência que vai te cobrar. Se não tiver uma consciência que te cobre, aí você vai conseguir dormir em paz. Mesmo sem ter dinheiro, mesmo que você tenha dívidas para pagar, mas a pessoa que é ético, ele tem dívida para pagar, mas ele paga por quê? Ele está no controle das suas finanças, ele está gerenciando o que ganha, o que gasta. Então, ele tem paz. A pessoa que não está no controle disso, ele ganha X e gasta X, mais Y, mais um monte de coisa. Ele não consegue, ele pode ganhar mundos e fundos, porque ele gasta o dobro do que ele ganha. Não existe a pessoa ficar feliz ganhando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Sempre vai querer mais, sempre vai querer mais. Não consegue ter paz. Então, se não tem paz, como você vai ser feliz? Aí vai buscar desesperadamente religião, alguma crença, e não resolve, não funciona. A gente tem que ser a gente mesmo, é mestre de si mesmo, tem que ser mestre de si mesmo, aprender. Mas para você chegar no nível desse, você já precisa ter uma ética moral adquirida mesmo, não por conta de ensinamento que vem de fora, não, você aprendeu. Você aprendeu o quê? Presta atenção no que o Cristo falou, mais nada. Falou muito pouca coisa que tem relevância para que a gente aplique, porque falou pra caramba, né? Fez muitas palestras, mas não está escrito, né? Mas as pequenas coisas, os tópicos que deixou aí, que são pequenas coisas, põe em prática aquilo ali para você ver. Pratique aquilo ali. Esquece o que a religião está ensinando. Pratique só aquilo. Não precisa mais nada, mas só que tem que ser prática mesmo. Você tem que viver aquilo. É viver o Evangelho. Não adianta nada a gente ter um conhecimento de Evangelho, mas você não vive ele. A ética do Cristo está aqui, ó, no Evangelho. Tudo que ele viveu está aqui dentro. Até o que outros viveram também está aqui dentro. É tudo ética moral. A verdadeira religião é a ética. Você trabalhou com ética em tudo, você é o maior religioso que existe. É aquilo que te religa com Deus. É o verdadeiro objetivo das religiões, ligar com Deus. Através da ética. E a ética você só consegue ter uma ética quando você se intelectualiza muito. Você fica muito inteligente. Senão você não sabe nem o que é ética. Você não sabe ter um crivo de razão para você usar a ética para separar joio de trigo dentro de si mesmo. Porque tudo está misturado. Nós vivemos num universo dual. A sombra e a luz convivem no universo. Porque o universo inteirinho tem sombra e luz. Tem amor e ódio. Tem superior e inferior. Tem o céu e o inferno. O universo inteiro. Tudo quanto é lugar. Não vou dizer para vidas virtuosas, né? Porque essas coisas não existem, mas você está no universo também. Só acrescentando que cada um de nós é um universo. Então tudo isso está em nós. Então a gente fala universo, né? Porque a gente abrange uma coisa, né? O universo. Mas o universo é múltiplo, né? É multiverso. O universo é infinito. Um átomo é um universo. O planeta Terra é um universo. Está por expansão. Um átomo, ele é invisível pelo tamanho dele. Mas ele vai expandir de tal forma que vai virar uma galáxia. Então tudo é um universo. Está tudo em miniatura, tudo é semente. E o universo está só expandindo. E nós também a mesma coisa. Os nossos corpos não estão expandindo assim, de tamanho, de dimensão, mas está expandindo de conteúdo que você está adquirindo. Está expandindo tudo. Querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, conhecendo ou não conhecendo.
Então é melhor a gente conhecer e pensar que está em expansão, então você vai, vou controlar a minha expansão. Eu vou acelerar ela, eu quero chegar mais rápido em cima. Não ficar esperando a força das coisas me empurrar, não. Você ser levado pelo vento. Todo mundo evolui porque o vento vai derrubando, vai empurrando. Aí você vai caindo, tropeçando, levanta de novo, tudo acontece bem, que você de novo. E vai levando, tira você de um planeta e joga você em outro. E você vai evoluindo, nem sabe que está evoluindo, mas está. Mas demora demais. Apesar que a gente é eterno, mas você pode, se você tiver no controle, você acelera um pouquinho a sua evolução. Você acelera, você chega na frente dos outros. Você anda mais rápido. E quanto mais rápido a gente anda, quanto mais você evolui, quanto mais lá na frente você chega, o caminho que você percorreu é menos tempo para sofrer. Você fala comigo, E outra coisa, você sofre menos. Se você gastar um bilhão de anos para uma vida de sofrimento, você pode acelerar para ficar alguns milhões de anos só. Economizar um monte de encarnação. Parece muito, né? Não, tem gente que vive a eternidade no inferno. Tem gente que nasceu juntinho com o anjo. Deus criou no mesmo dia. Um já virou um arcangélico, já está comandando galáxia. O outro está lá no inferno, capetando todo mundo. Mesma idade. E tem uns que estão lá no inferno, é mais velho do que muito anjo que está lá em cima. Por quê? É porque ele escolheu. Então, o que faz escolher virar demônio, escolher virar anjo? É a pessoa que começa a tomar conta de si mesmo. É a pessoa que já procura por ele mesmo. Não, ele vira mestre de si mesmo. Então, poxa vida, eu encontrei o caminho das pedras, agora ninguém me segura. Tchau, religião. Quero saber de vocês mais não. Não preciso de vocês mais não, graças a Deus, me ajudou muito. Meu caminho agora é outro. O caminho da ética, do amor, da verdade mesmo, libertadora. Jesus veio para ensinar isso aí. A doutrina espírita veio para ensinar isso aí de maneira mais clara, mais explicadinha, de maneira mais científica. Mas é muito difícil até aprender isso. A gente vê no nosso meio, as pessoas não conseguem enxergar essa realidade que liberta. Então, fica um intelecto lá em cima, né? Intelectualiza, espetacular. Viram os pregadores que dá gosto de se ver. Mas quase que não aplica a verdadeira ética que está no ensino. Né? E é coisa simples. É coisa tão fácil de aprender, mas é tão difícil de viver, porque a gente vive numa distração tão grande, que a gente não aprofunda dentro de si mesmo para fazer a meditação sobre aquilo que aprendeu, sobre aquilo que está escrito, para que a gente possa aplicar verdadeiramente com sabedoria, com critério, com simplicidade. É só o amor. Não precisa mais nada, não precisa nem ser inteligente, basta ser amoroso. O amor que vem em primeiro lugar. Quando você ama verdadeiramente o próximo, o resto vem tudo de acréscimo. Aí você tem que intelectualizar por acréscimo. Porque aquele que ama muito, consequentemente, ele vai ficar inteligente também. Não quer dizer que não precisa estudar também, porque a evolução cresce para todo lado. Você tem que ficar cada vez mais inteligente também, mas a preocupação maior é amar. Quando a gente ama verdadeiramente, você já é mais inteligente do que o intelectualizado que não ama ninguém. Você já é inteligente, por que você é inteligente? Você não sabe o que ele sabe, mas a sua inteligência te leva a um caminho de paz e de felicidade. Então você é muito mais inteligente que aquele que só anda atrás de ganhar, de ficar rico e de intelectualizar cada vez mais. Ele não usa a inteligência dele de maneira racional, para próprio benefício. Ele usa para estar no controle. Ele quer estar no controle. A gente não precisa estar no controle das coisas, a gente precisa estar no controle de nós. Não o controle das coisas. Porque quando a gente aprende a controlar a própria vida, você esquece do resto, você não quer controlar mais ninguém. Porque quando a gente quer controlar o mundo ao seu redor, é porque você não está no controle de si mesmo. Você esquece de você. Você quer controlar o resto, mas você não tem controle sobre si mesmo. Quem quer controlar os outros é porque quer controlar. Aquele que não quer controlar ninguém é porque ele está no controle. É isso que a gente tem que aprender, a liberdade. Libertar, se libertar. E a liberdade só consegue com a ética e com a prática do amor de verdade. É coisa simples, simples, simples. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Mais nada. Simples, né?
tão simples, mas tão simples que a gente não acredita. As pessoas gostam de complicar, né? Então, as coisas que é simples, não. Eu quero Como é fácil complicar? É fácil complicar, né? Nem. As coisas complicadas parecem que têm mais valor, né? Parece que as pessoas se preocupam mais com as coisas que é difícil, as coisas que é facinha, né? Olha, o ensinamento de Jesus é tão simples, nossa, a gente fica bobo de ver, a gente vê uns coitados aí que chegam na frente de Jesus e falam, você gostaria que os outros fizessem para você, o que você está fazendo? Só isso. Mas quando você vê isso, não é simples, né? Hein? Quando pensa assim, é muito simples. Pois é, não. Tem coisa mais simples do que isso? Você está fazendo isso aí, você gostaria que os outros fizessem para você isso aí? Acabou, mata a charada de qualquer um. A pessoa estuda décadas, séculos, milênios para fazer tanta coisa para prejudicar meio mundo, aí chega uma pessoa e pergunta, você gostaria que fizesse para você isso aí? Ué, qual inteligente que vai falar que sim? Não existe. Ninguém fala que eu gostaria, ninguém fala.